Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, estou gravando as aulas do 8º ano. Professor, por que o senhor demorou tanto para gravar aulas? É o seguinte, eu usava o seguinte sistema: do 8º ano até o 3º ano. Eu tenho 8º, primeiro, segundo e 3º ano do ensino médio. E eu saía dos 8º e ia até os 3º. E continuo fazendo isso daí. Só que o bimestre passado os 3º foram lesados porque não conseguiram ter aulas comigo. Não deu tempo de gravar aulas para eles. Eu gravei aula no início desse bimestre. Retornei agora aos 8º anos. Vou gravar as aulas para os senhores. Muitas das aulas que os senhores vão ter já estão gravadas, né? Agora eu vou focar em Revolução Francesa. Mas muitas das aulas que os senhores deveriam ter já estão gravadas. Já tem aula sobre iluminismo, tem aulas que eu retrato um pouquinho da Revolução Americana, só que eu vou passar o link para os senhores. Essa aula de hoje, eu presumo que eu não consiga postar ela ainda hoje, então eu vou subir ela para o canal. Se eu conseguir subir em casa, tudo bem, senão eu subo só amanhã. Enfim, vamos dar prosseguimento. As aulas terão como base, não só, mas terão como base, esse livro era das Revoluções do Erich Hobsbawm, de 1789 a 1848, é um livro fabuloso, mas não só ele vai sustentar as informações dispostas nessa aula. E, professor, mas estamos demorando, com essas aulas, enfim. Não estamos demorando, não. As aulas que eu estou passando para os senhores, elas possuem um grau muito bem elevado de informações e de base nas informações. Tudo que eu digo, eu estou dizendo com base em livros, Então, eu presumo que os senhores estão tendo aulas de grande qualidade. No que nós perdemos? Era muito comum na sala de aula, o que eu fazia frequentemente, talvez os senhores não percebessem, o 8º A certamente não percebeu isso. Eu, ao ler com os alunos e ao explicar, olhando para a cara dos alunos, tanto que às vezes eu pegava, falava para fulano ler, chamava atenção. Ao ler com os alunos, eu percebia aqueles que estavam mais dispersos, e ao fazer aquelas perguntas que geralmente eu fazia, e que às vezes eu até censurava aqueles alunos mais CDFs, aqueles alunos mais que têm um ímpeto maior nos estudos, do 8º B e 8º C, e os 8º A nós não tivemos chances ainda. Então, dentro dessa relação de pergunta, de tato, de contato na sala de aula, eu percebia os assuntos que estavam bem explicados e os que não estavam bem explicados. É evidente que na pandemia o nível de ensino vai decair, mas os níveis das minhas aulas não. O fato dos níveis das minhas aulas não caírem não quer dizer que o nível de aprendizagem dos senhores irão manter o nível das minhas aulas. Por quê? E eu confesso que algumas aulas minhas elas eram melhores em contato com os senhores, que eu tinha aquilo que os gregos chamavam de epifania, me vinha coisas à mente e eu falava, explicava aos senhores, e as questões que os senhores elaboravam também ajudavam a fomentar novas discussões, Então, nisso perde. Nós vamos perder nas relações, Mas se os senhores pegarem e prestarem bem atenção nas minhas aulas, eu garanto aos senhores que os senhores terão sim um mínimo de conhecimento necessário para concorrer com qualquer outra escola presencialmente. As salas que eu tinha ano passado, por mais que me torrassem a paciência, e vocês fazem isso, Vocês conseguem fazer isso, às vezes até de propósito vocês me provocam,
né? E não é só falar, é a Mirella, é o João, não é só esses alunos, não. Esses alunos até são sossegados, né? Agora, vocês, às vezes a sala toda, né? Oitavo A, quer dizer, o oitavo B, né? Às vezes eu chegava lá, a criançada parecia que tinha formiga na cueca e na calcinha, né? O oitavo C, às vezes com conversinha paralela, né? Enfim, mas se bem que o oitavo C, se você chamasse atenção, eles ficavam quietos. O oitavo B era dose, viu? Às vezes era dose. A criançada parecia que estava possuída dentro da sala de aula, né? Mas enfim, alguns se safavam disso, né? Vamos voltar. Nisso os senhores perdem, no tato, no contato. Mas o que eu gostaria de dizer? As salas minhas ano passado, vocês estavam muito acima das demais salas. O senhor está comparando? É óbvio que eu estou comparando. As salas minhas, a minha sala ano passado de oitavo ano, tanto que a maioria saiu da escola, a maioria, enfim, e os que ficaram, grande parte não quis sair. A maioria entrou na ETEC, Instituto, não que a ETEC seja, né? Mas enfim, o Instituto Federal é bacana, né? Foi Instituto Federal, né? Eram salas de grande capacidade, grande capacidade de estudo, de abstração. A mesma coisa os sétimos anos do ano passado. Então, os senhores podem ter certeza que os senhores, se fossem competir com outras salas, os senhores ganhariam de lavada. Agora, no ensino à distância, onde os senhores vão decair, onde vai haver uma queda na aprendizagem dos senhores, eu garanto aos senhores que os senhores terão, na queda dos senhores, uma capacidade superior a que muitas salas tinham nas aulas presenciais. Eu sou bom? Sou, mas os senhores também. Eu tenho, não é só uma junção, não é só um bom professor, é também boas crianças. Crianças que estudam. Então é essa junção, né? Então prestem atenção nas aulas, que os senhores terão. Caso tenham dúvidas, perguntem. Eu estou à disposição. Eu demoro para responder porque é um turbilhão de mensagens, mas eu respondo. Eu demoro, mas respondo. Tá? Tardo, mas não falho. Enfim, vamos à Revolução Francesa. Revolução Francesa, vamos falar primeiro do mundo pré-revolução francesa. Segundo Eric Hobsbawm, o mundo pré-revolução francesa ele era menor do que ele é hoje e ele era maior do que é hoje. Como assim, professor? Em que sentido? Ele era maior no sentido de as distâncias elas eram mais acentuadas, elas eram mais visíveis, elas eram mais candentes. As viagens de países a países levavam mais tempo. Havia grande parte da terra irreconhecível ainda, inabitada, não mapeada. Você tinha ali grandes extensões territoriais, né, que era possível de ver pelos mapas. As cartografias feitas por aqueles que desbravavam o oceano, sim, foi bem detalhado nas cartografias. Eu até mostrei para os alunos ano passado as cartografias antigas. Por quê? Porque as rotas marítimas elas eram intensas, né? Mas territorialmente na Terra pouco se conhecia daqueles territórios mapeados. Visíveis nos mapas. Você tinha ali nos mapas as rotas onde andarilhos, comerciantes, contrabandistas passavam, mas pouco se conhecia daqueles territórios. Os montes, todos eram conhecidos, sim, com exceção do Monte Atlas, né, na Ásia, mas as pessoas conheciam muito pouco desses territórios. A grande maioria das pessoas nasciam e morriam no lugar que viviam. Nasciam e morriam no mesmo lugar, no mesmo local. Falta-me café. Estou cansado.
falta-me café para eu ficar um pouco mais acelerado. Me perdoa, eu vou colocar o óculos aqui, que eu já tô com, já não tô, eita, tá sujo que só a peste. Enfim, vá assim mesmo que eu já tô, meu olho já tá começando a arder, já excesso de claridade. Nossa Senhora. Vixe, Maria. Nossa, babei. Enfim. Depois eu coloco. Tá ardendo meu olho. Enfim, vamos ao que nos interessa. Então, ele era maior. Em que sentido? Nesse sentido. As coisas levavam mais tempo. E ele era menor em que sentido? As populações elas eram mais concentradas. Você tinha, além de ter um número menor de pessoas do que nós temos hoje, e o Hobsbawm diz isso escrevendo, né, no final do século passado, mas além das populações serem menores do que é hoje, elas eram concentradas em países, em territórios específicos. Elas eram majoritariamente agrárias, só que de locais já historicamente estabelecidos. Aqueles locais novos, eles eram basicamente pouco habitados. Por exemplo, você tinha o sul da Itália ali, pouco habitado, né? Então ele era maior no sentido de você ter um mundo mais amplo, de mais difícil acesso. E ele era menor no sentido de ter poucas pessoas, né? Menos pessoas e uma população mais concentrada, né? O professor demorava muito para comunicação, essas coisas. Comunicação era por carta. Por incrível que pareça, você tinha um sistema bem eficaz de cartas, né? Só que eles eram um sistema intermitente. As cartas via oceano eram intermitentes. Em que sentido? Era mandada, por exemplo, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, né? Mas o sistema postal, por exemplo, da Inglaterra, ele era um sistema bacana. Como assim? Você pegava a carta de um lugar, vinha um cavalheiro, e nesse percurso, por exemplo, do norte da Inglaterra a Londres, que é o sul da ilha, né? O cara vinha de cavalo e nesse percurso tinha postos, como se fosse um posto de abastecimento, aonde o cavaleiro trocava de cavalo, o cavalo cansado, ou até mesmo trocava o cavaleiro. Então eles faziam esse percurso sem parar, carregando cartas, correspondências. Então isso dava um dinamismo maior nas carruagens, etc. Se bem que as carruagens ainda assim elas eram demoradas se comparadas a hoje, né? Por isso que o mundo era maior. Vale ressaltar, por exemplo, olha para os senhores terem noção da dificuldade de ali no final do século XVIII de comunicação, né? O Eric Hobsbawm disse que a resposta da queda da Bastilha chegou em Madrid em apenas 12 dias. Bastilha em Paris, né? Em comparação, a informação de que a Bastilha tinha caído para uma cidade no sul da França, a informação que a Bastilha tinha caído para uma cidade no sul da França, ou seja, no mesmo país, demorou meses para chegar. Então, você tinha um mundo maior no sentido de as coisas levarem mais tempo, de um mundo pouco habitado, pouco desbravado territorialmente. E você tinha um mundo menor por ter populações residentes em territórios já específicos, né? Sem grande translado, sem grande desbravamentos, enfim. Ou seja, ali já no final do século XIX, além disso, o que você tem? Você tem uma intensificação do comércio, tá?
Você já tem um comércio, aquilo que nós poderíamos chamar de mercantilismo, pré-capitalismo, já bem acentuado. Você tem empresas mercadoras, você tem estados mercadores como Portugal e Espanha. Você já tem um fluxo de comércio mais acentuado. Esse fluxo de comércio possibilita, sim, um aumento de riquezas. Só que essa riqueza, ela geralmente ficava restrita a um grupo de pessoas específico, burgueses e nobres, de forma geral. Você tem o mercantilismo, você tem o surgimento de ideias novas que se opõem a o que nós chamamos já de iluminismo, que se opõem a elementos do antigo regime ou elementos da monarquia e da Igreja Católica. Você tem pensamentos opositores a um Estado monárquico, absolutista ou não, e pensamentos opositores à Igreja Católica. Você tem lá todo aquele movimento iluminista levantando as bandeiras que eu já disse aos senhores. Isso no pré-revolução. Você tem uma coisa interessante da Revolução Francesa também. Enquanto você tem a Revolução Industrial, segundo Hobsbawm, que alterou as bases do mundo em termos socioeconômicos, a Revolução Francesa, ela alterou as bases políticas as bases políticas do mundo, alterando também os ideais de Estado, de sociedade. E esses ideais da Revolução Francesa, eles são expandidos, eles são disseminados, eles proliferam na sociedade europeia e global. Em menor proporção na África e na Ásia. Mas ainda assim os efeitos da Revolução Francesa são contundentes. A Revolução Francesa, segundo Hobsbawm, ela tem uma grande influência de filósofos. Por ter grande influência de filósofos, ela tem grande influência nas ideias, nas reflexões, na mentalidade das pessoas. A econômica inglesa também. Só que, por exemplo, você tem no Brasil, em 15 de setembro, me fugiu agora. Você tem no Brasil a proclamação da República, dia 15, me fugiu agora o mês, em 1889, que é o centenário da Revolução Francesa. Ou seja, 100 anos depois, os ecos de Marseille, que é o nome de um livro do Hobsbawm, os ecos da Revolução Francesa ainda ecoavam no Brasil. Após a Revolução Francesa, você tem um movimento de rebeldia, de independência das colônias espanholas e portuguesas. Aqui no Brasil, ainda assim, nós fomos... O México tem uma monarquia, só que dura muito pouco, mas o Brasil vai ter o estabelecimento, a independência do Brasil, mas o estabelecimento de uma monarquia, em oposição às repúblicas latino-americanas, mas influência francesa, todos com base em filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Então, a Revolução Francesa, ela altera a mentalidade da população. Ela tem efeitos drásticos, contundentes e diretos nos ideais políticos de uma população. Aquele ideal que você tinha os títulos como é que é? O título do rei. Que pessoal, eu vou ler para os senhores aqui.
título do rei, pré-revolução francesa. Olha lá, o rei Luís, o rei Luís não era mais Luís pela graça de Deus, rei da... Olha o título do rei: Luís pela graça de Deus, rei da França e Navarra. Mas Luís pela graça de Deus e do direito constitucional do Estado, rei dos franceses, né? E da onde todo o poder não emana de Deus, mas sim do povo. No caso da Revolução Francesa, o povo cidadão, nós já vamos chegar lá. Mas essa ideia, né, de que o rei ele governa não por Deus, mas sim pelo povo, porque o povo, não porque Deus quer, mas que pelo povo, porque pelo povo quer, essa ideia ela é disseminada, a ideia de um Estado laico, etc. Isso daí não vem ao caso agora, mas é importante que os senhores entendam a grande participação dos filósofos na Revolução Francesa e como a Revolução Francesa ela trouxe ideais novos ao mundo, que não são mais ideias inócuas de livros de filósofos A ou B, são ideias que podem ser colocadas no mundo prático, no mundo concreto. Pode sair da ideia e vir para o real, né? Então é interessante que os senhores entendam a grande importância dos revolucionários, da Revolução Francesa, né? Não só para a França, mas também para o mundo, né? Inúmeros países copiaram a Revolução Francesa, né? Vamos agora, eu estou indo por tópicos, eu fiz alguns tópicos aqui para tratar para os senhores, né? Então, para quem anota, por que eu faço isso daqui? Para quem anota, geralmente eu não faço isso daqui, né? Eu já falei um pouquinho do mundo pré-revolução, né? É um mundo ali que você já tem elementos modernizantes em oposição àquelas formas arcaizantes de reprodução social, né? Que você tem já uma modernidade, você já tem comércios estabelecidos, né? Você já tem a decadência da nobreza e a ascensão de um grupo social, tal como eu já expliquei para os senhores, tal como eu já expliquei ano passado, né? De um grupo social que está emergindo. Com o iluminismo, agora a oposição à monarquia e ao antigo regime, quando eu falo antigo regime, entenda-se clero e monarquia, clero e nobreza, ela não tem agora só a oposição econômica dos burgueses, que representam outros valores. Tem agora também ideias contrárias à monarquia e ao clero, né? Então, o que você tem de interessante nesse contexto pré-revolucionário? A questão da terra. Você tinha aqui o Hobsbawm ele cita dados, né? Deixa eu ver só. Aqui, ele cita dados de uma província. Os camponeses possuíam de 38% a 40% da terra. A burguesia possuía de 18% a 19% da terra. Os nobres de 15% a 16% da terra. E o clero de 3% a 4% da terra. Aí os senhores vão falar, professor, os nobres não possuíam tantas terras assim, só que aí que está. Os nobres ocupavam cargos públicos, né? E eles lutavam para ocupar cargos públicos, né? Lutavam não, eles priorizavam a ocupação de cargos públicos. Tanto que os burgueses, era muito comum eles juntarem dinheiro para comprar o título de nobre,
justamente para que eles tivessem sob o seu poder as ferramentas do Estado. E o que eles fariam com essas ferramentas do Estado? O cara que seria, no caso, prefeito de uma província, de uma cidade, né, ou um chefe geral de um Estado, ele tinha sob sua tutela a capacidade de elevar impostos, praticar a corrupção, mas não só, ele tinha a condição de favorecer os seus empreendimentos. Como? Por exemplo, eu tenho lá uma fábrica de sapato, eu tenho um exemplo, e eu tenho um concorrente na minha cidade, aí eu me elejo prefeito. O meu concorrente um exemplo bacana, né? Eu tenho um concorrente. Aqueles que trabalham na administração da cidade, ou seja, aqueles que são funcionário público, você tem uma parcela X da população que é funcionário público, né? E é uma porcentagem elevada da população, né? Digamos que, por exemplo, numa cidade de 100 mil, você tem lá 10 mil pessoas ou 5 mil pessoas que trabalham em cargos públicos, né? E aí eu pego e falo lá, olha, agora todos os que trabalham em serviços públicos nessa cidade só poderão usar o sapato X, que é o da minha fábrica. Ou eu, como prefeito, compro daquela minha fábrica sapatos para distribuir para os funcionários públicos. Ou seja, eu estou usando o poder que tenho como prefeito para me favorecer, para favorecer o empreendimento pessoal meu. Ou a elevação de impostos. Então, ainda que você tivesse, professor, mas então a maioria dos camponeses tinha terra? Não. Você tinha ali, na França, o Hobsbawm cita, né? Você tinha 5% da população pertencentes à nobreza. O restante era burguês e camponeses e trabalhadores de toda sorte, né? Esses nobres, eles tinham privilégios, como os de não pagar certos impostos. Ao aumentar os impostos perante aos camponeses, pros camponeses, o camponês, para pagar aquele imposto, ele vai ter que aumentar também a sua produção. Ele vai aumentar o preço do seu produto. Então, se eu produzo, por exemplo, maçã e o Estado está me taxando, está tributando mais imposto, eu vou ter, para pagar aquele imposto do Estado, ter que elevar o preço do meu produto. Só que havia uma crise muito grande na França. Por quê? Por inúmeros motivos. Você tinha os gastos da monarquia. Alguns acreditam que era a extravagância de Versalhes, né? A extravagância de Versalhes, que eles gastavam, a monarquia gastava muito dinheiro, né? Mas o Hobsbawm cita que de 3 a 6% dos gastos do Estado francês era da monarquia. Poucos gastos também era da nobreza. E tinha muitos gastos com a dívida pública. E o Estado francês já endividado por inúmeros fatores, má gestão, má administração, né? Torno a dizer, você tinha o surgimento de uma nova economia, o surgimento de um novo padrão de produção de riqueza, que é o padrão capitalista, e você tem declinando aqueles modos arcaicos de sociedade, nobreza, clero, ideais nobres, o apego à terra, a terra como uma distinção social. Você tem tudo isso declinando.
E o Estado francês ele não se adequava a isso. Foi feita uma tentativa de reforma, né, ali de 74 a 1774 a 1776, mas foi inócua, né? Fora isso, a França se envolve na Revolução Americana, auxiliando os americanos contra os ingleses. Ela tinha lá os seus interesses, evidentemente, né? Ela visava com isso atacar uma das suas principais concorrentes, que era a Inglaterra, né? A França auxilia os Estados Unidos de 1776 a 1783, que é a Revolução Americana, né? Isso faz com que o Estado francês entre numa crise ainda maior, financeira. Uma crise financeira rente aos descontentamentos sociais agrava ainda mais a crise na França. Por que, professor, descontentamentos sociais? Você tinha a imersão não só de um novo padrão de economia, mas você tinha a imersão de novas ideias que negavam a monarquia, que via a monarquia como um sistema obsoleto, que negavam aquele tipo de controle opressor exercido pelo Estado monárquico contra os seus cidadãos. Aliás, que não tinha cidadãos, eram súditos. Então, já havia essa insatisfação, e essa insatisfação não era só na França. É que na França, eu estou citando para vocês aqui as particularidades da França para nós podermos entender como a Revolução Francesa ela estoura nessa proporção absurda na França e não em outros estados. Bom, você teve, por exemplo, aqui, você teve revoltas na Irlanda de 1782 a 1784. Você tem na Escócia também um levante um pouco antes disso daí, um pouco antes da Revolução Americana, né? Você tem em Liege de 1787 a 1790. Você tem na Holanda um levante de 1788 a 1787, de 1783 a 1787. Você tem em Genebra um levante Você tem na Inglaterra também um levante em 1779, né? Ou seja, você já tinha manifestações de grande insatisfação social da população contra a monarquia, contra aquele tipo de opressão exercida pelo Estado. Aquilo que era normal, aquele tipo de opressão do Estado absolutista, do clero, da monarquia, que era normal no período medieval, passa a ser questionada pelos iluministas. Então, você tinha insatisfação social por toda parte, não só na França, mas na França você tem um tipo de movimento tão grande. Eu vou explicar mais detalhadamente a Revolução Francesa, mas eu esqueci de explicar para os senhores por que nós estamos estudando a Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa ela tem desdobramentos no mundo todo. Ela foi a primeira revolução social. Ela foi o primeiro levante da população contra a monarquia de proporções gigantescas. O povo, e é engraçado que a Revolução Francesa ela não tem um líder específico. Você tem lá Robespierre, né, do período do Termidor, do período do terror, né? Mas a Revolução Francesa, pós a Revolução Francesa, você tem o líder pós-revolução, que é Napoleão, mas a Revolução Francesa ela não tem um líder específico, ela é feita pelo povo. E ela tomou e aí que está, os revolucionários se viram na responsabilidade de não só revolucionar a França, mas olha aí o ideal iluminista, né, de humanismo, não é só olhar o Jonathan como sendo brasileiro, mas olhar o Jonathan como sendo ser humano. Então, partindo desse preceito humanista,
dos iluministas, a revolução, os revolucionários franceses se viram na responsabilidade não só de revolucionar a França, mas de revolucionar o mundo. Por isso, a Revolução Francesa, ela teve desdobramentos globais. Outra revolução, nenhum outro levante populacional na história teve tanta relevância, teve tanta importância, teve dimensões tão gigantescas, tão abissais, tão estratosféricas como a Revolução Francesa. Por isso nós estamos estudando a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, ela tem impactos diretos na independência do Brasil. A vinda da família real para cá, a abertura dos portos, né? O reino, como é que é? A proclamação do Reino Unido aqui no Brasil e posteriormente a independência do Brasil como império, feita por Dom Pedro I. Né? Então a Revolução Francesa, a Bolívia, a Argentina, ali, a América Latina, que era de posse de países europeus, grande parte, não vou falar todos, né, mas grande parte dos países da América Latina que estavam sob a tutela dos europeus no período da Revolução Francesa se rebelam, proclamam a independência. Ou seja, um evento que aconteceu na França teve desdobramentos globais. Na Europa, o exército de Napoleão avançando sobre monarquias, os revolucionários franceses avançando, atacando fisicamente por meio de exércitos e intelectualmente monarquias que eles julgavam ser obsoletas. A Revolução Francesa, ela tem dimensões estratosféricas. É a primeira na história. Você tem a Revolução Francesa, ou se tem, a Revolução Inglesa, ou se tem. Só que ela não teve impactos globais tanto quanto a Revolução Francesa. Você tem a Revolução Americana. A Revolução Americana foi fundamental para a Revolução Francesa. Como? Já vou explicar. Mas a Revolução Americana não teve o caráter global que a Revolução Francesa teve. A Revolução Americana, ela ficou muito mais restrita ao território americano. Não se desdobrou para o mundo, tal como a Revolução Francesa. Então, isso que os senhores devem entender. Por isso que os senhores estão estudando a Revolução Francesa. Por que a Revolução Americana foi importante para a Revolução Francesa? Porque, primeiro, que a ajuda da França na Revolução Americana causou uma crise que acirrou ainda mais os ânimos na França, que já estavam acirrados. Os ânimos da França já estavam acirrados, já estavam acalorados. Por quê? Aumento de impostos. Né? Você tinha lá os nobres entrando como membros do Estado, né, como servidores públicos e utilizando a máquina estatal para enriquecer. O aumento excessivo de impostos, a isenção de impostos pela monarquia, né, pelos nobres, a política econômica pavorosa do monarca. Tudo isso contribuiu, e o avanço de ideais iluministas, tudo isso contribuiu para a crise na França. E vai ter outros fatores, deixa eu ver o horário que eu tenho que ir embora 4 horas. Eita peste, rapaz, como eu falei. E tem outros fatores que fazem com que a Revolução Francesa tome as proporções que ela tomou. Né? Mas o que os senhores devem entender então? O mundo pré-revolução é um mundo que já vinha num confronto entre novo e antigo. Um mundo onde você tinha, evidentemente, condições deploráveis de existência, você tinha condições da grande parte da população analfabetos, a grande parte da população não conhecia um mundo, né? Você tinha um mundo já cartografado, grande parte do mundo cartografado, grande parte do mundo em mapas, contudo, as grandes paisagens que estavam expostas nos mapas, as trilhas percorridas por contrabandistas, comerciantes, etc., elas não fugiam do conhecimento de grande parte da população, que é aquilo que o Rodolfo fala, o mundo maior,
e um mundo ao mesmo tempo menor. Menor porque ficava restrito, o mundo girava em torno do local onde as pessoas nasciam. Ali elas nasciam, ali elas morriam, né? Você já tem conflitos entre um grupo social que estava emergindo, um grupo social que queria, né, que estava enriquecendo e que tinha seus negócios prejudicados pela monarquia, né? Você tem um conjunto de ideias opositoras à monarquia, né, que é o iluminismo. Então você já tinha um acirramento pré-Revolução Francesa, um acirramento de ideias e um acirramento, um conflito econômico, social existindo, de grupos que eram menos privilegiados, né? de grupos que eram privilegiados em detrimento de grupos que eram menos privilegiados, grupos privilegiados, clero e nobreza, grupos menos privilegiados, o terceiro estado, camponeses, trabalhadores, burgueses e etc., né? Os filósofos, já acabei de falar para os senhores, a Revolução Francesa ela teve grande influência de filósofos iluministas. A questão da terra, acabei de falar para os senhores que a terra ela era muito, você tinha grande parte dos camponeses detentores de terra, professor, então tinha terra quase para todo mundo. Não, embora você tivesse grande parte das terras habitáveis na França sob a tutela dos camponeses, não quer dizer que a maioria dos camponeses tinham terra. Grande parte dos camponeses não tinham terras. E os camponeses eram uma parcela substancial da França. Ainda que você já tinha grandes cidades, como Paris. Mas o campo, ainda assim, era o local onde residia a maior parte da população. Então você tem a questão da terra. Ou seja, você tem grande parte dos camponeses na terra, você tem um aumento excessivo de impostos, você tem crises, você tem pestes que assolam a plantação, que fazem com que essas pessoas percam ainda mais seus rendimentos, se endividem ainda mais, passem ainda mais dificuldade. O aumento, o custo das produções que se eleva faz com que o preço dos alimentos aumente ainda mais, levando a população a condições existenciais ainda mais deploráveis. Então você já tem a questão da terra. Eu citei aqui brevemente, eu vou destrinchar, essa é uma aula introdutória, eu vou destrinchar com mais atenção, com mais destreza, com mais vagar essas questões com os senhores, né? Você tem as dívidas, né? Você tem as dívidas do Estado, né? Que eram majoritariamente o Estado, você tinha a dívida externa, né? Que o Estado devia e contraía ainda mais, ou seja, pegava cada vez mais empréstimos e devia cada vez mais. Você tem gastos excessivos da nobreza, você tem políticas econômicas ridículas que não permitem o crescimento econômico dos burgueses ou dos negócios de forma geral. Você tem um aumento de impostos na população, ou seja, você tem um aumento de pobreza, porque o Estado nunca consegue pagar até aquele momento, o Estado não conseguia pagar a sua dívida, os preços do produto, a inflação apenas elevava e a miséria na França aumentava ainda mais. Por isso os senhores assistiram o musical Os Miseráveis, por isso os senhores fizeram uma pesquisa sobre o terceiro estado, que é algo que nós vamos tratar, nas próximas aulas. Eu vou ter que desligar a câmera que estão me chamando, vão fechar a escola, né? Até a próxima aula.